O jogo da baleia azul é analisado como uma triste moda por Neuci, psicóloga e voluntária do Centro de Valorização à Vida. Ela explica que um dos principais motivos para que tantas crianças e adolescentes participem do jogo é o fato de elas se sentirem observadas ou assistidas por alguém, o que para elas é muito importante. Uma moda como tantas outras, né? Mas uma moda muito infeliz. E ela só conseguiu ter tanta adesão no mundo, porque isso não é uma coisa só do Brasil, porque é fácil a gente levar para baixo quem já está lá embaixo. Muitas dessas crianças e desses jovens possivelmente têm pais e mães também depressivos, que acabaram não conseguindo perceber o sofrimento do seu filho, não conseguindo perceber as dificuldades, e a partir de um moderador, né, deste jogo, esse adolescente, essa criança se percebeu cuidado e observado, coisa que às vezes seus pais não estavam conseguindo fazer. Porque um adolescente onde tem os pais ativos, os pais saudáveis, pode vir a ter uma depressão infantil ou juvenil, mas o índice é muito menor do que quem tem pais depressivos, né? Ou mesmo pai ou mãe alcoolista, ou com uma doença grave como um câncer, um HIV. Para Neuci, os envolvidos com o jogo sofrem algum tipo de depressão e ela explica como funciona o Centro de Valorização à Vida, o CVV, que auxilia as pessoas que sofrem com isso. Os CVV são voluntários treinados e capacitados para escutar o sofrimento humano. Então, desde alguém que está enlutado, ou que perdeu o emprego, ou que está numa crise que não tem com quem falar, até mesmo as pessoas que estão em vias de se tirar a própria vida e que não têm coragem de abrir isso com outras pessoas. Então o CVV está aí à disposição para escutar isso e para poder auxiliar nesses momentos. E para esclarecer melhor, ela explica o que realmente é a depressão. A depressão é um conjunto de fatores, tanto emocionais quanto hormonais, que acometem o sujeito humano. Tem a ver com vários fatores, mas a maioria das vezes é uma alteração hormonal, nos neurotransmissores. E quais são as principais causas da depressão? A depressão tem as causas genéticas, que são alterações de neurotransmissores. Algumas causas têm a ver com fatores emocionais, então traumas, abusos, o desemprego. Outras causas são fatores de droga, álcool, medicação, o abuso dessas drogas. Outro fator também pode ser o pós-parto, as dificuldades de uma mulher depressiva, e as dificuldades também no último quadrimestre, da gestação ou o primeiro trimestre da criança, são fatores que podem levar a uma depressão. E a sazonal também, que a variação climática em algumas pessoas mais fotossensíveis pode gerar uma alteração de neurotransmissores. Silenciosa, a depressão pode ser observada por diversos tipos de sintomas. Em alguns casos, a pessoa pode ter todos os sinais. Sem números exatos, ela afirma motivos que fazem com que as mulheres apresentem muito mais depressão que os homens. O indivíduo pode ter todos eles numa depressão mais grave, mais severa, ou alguns. Um dos sintomas que a gente pode perceber é tristeza no amanhecer. A pessoa costuma acordar de manhã mais triste e com o decorrer do dia isso passando. Sentimentos de inutilidade e culpa. Sintomas de alteração de sono. Dorme muito mais do que o seu comum ou muito menos. Alterações de apetite. Só que esses sintomas eles precisam acontecer de 2 a 3 vezes por semana num período de mais de 6 meses. Porque todos esses são sintomas de coisas comuns do dia a dia. Por isso também que a gente às vezes não percebe alguém depressivo, por não se dar conta. Porque uma insônia está com um problema específico, uma insônia de 3 ou 4 dias, isso se resolve. Uma pessoa depressiva, ela passa meses sem dormir. Ou dormindo muito mais horas que a sua natureza, durante meses. Atualmente, a gente não, fica difícil ter alguns dados específicos, porque as mulheres apresentam mais índices de depressão pela questão do social. A mulher vai ao seu ginecologista uma vez por ano,
né? Então ele acaba percebendo e fazendo esses encaminhamentos, enquanto o homem não tem esse cuidado com a saúde. Outro fator também que faz com que a gente tenha números maiores de mulheres é que os homens muitas vezes apropriam-se do álcool para aliviar seus sintomas emocionais, fazendo com que não se perceba o sofrimento e a tristeza. Chega em casa do trabalho, um golezinho, né? Relaxa, ameniza, e isso vai disfarçando uma depressão. Enquanto a mulher não usa desses mecanismos, né? Ela chora, ela se fecha, muitas então já tem um TPM e isso se agrava, né? E acabam buscando auxílio médico muito antes. E a consequência mais grave da depressão certamente é o suicídio, o que preocupa muito a doutora Neuci, pois o Rio Grande do Sul é o estado com o maior índice de casos em todo o Brasil. Uma das consequências é o afastamento do trabalho, porque a depressão leva à perda de produtividade. E a mais grave é o desespero. Tá? Quando o depressivo está em desespero, com uma sensação de que nada alivia a sua dor, que nada faz ele se sentir útil, que nada faz ele amenizar a culpa que ele sente por não conseguir se ajudar, que acho que a pior frase que um depressivo pode ou escutar é "tu não se ajuda", porque para ele abrir o olho de manhã, ele acordar de manhã é um esforço enorme. Tá? Então essas cobranças levam muitas vezes o indivíduo ao desespero. E o ápice do desespero é o suicídio. Preocupada com a grandeza em que a depressão se alastra pelo mundo, ela fala em como as pessoas podem pedir ajuda ou auxílio. Centros sociais, os psicólogos, os médicos, né, buscar auxílio. Das clínicas, escolas, nas universidades, que tem atendimento psicológico. Tá? E também ligando para o CVV, o Centro de Valorização à Vida, no número 188. Tá? O CVV é um auxílio emocional, né, um apoio emocional, sem vínculo religioso ou partidário, e que são voluntários que estão aí para poder ouvir de uma forma sigilosa o sofrimento do ser humano.